Opa, Shalom, tudo bem? Eu sou Eric Rodrigues e seja muito bem-vindo ao De 0 a 100%. Então, a gente vai continuar a saga desses dois vídeos. Pera aí, você ainda não viu nem o primeiro e nem o segundo vídeo? Calma, clica aqui no card, tem o primeiro e o segundo vídeo. No primeiro vídeo eu mostro basicamente a plataforma que a gente vai usar, como a gente vai usar, o que são presets, a gente cria o primeiro design. No segundo a gente já vai aprimorando um pouco mais, já constrói um design gráfico um pouco mais aprofundado e hoje a gente vai fazer a transição desse formato de apresentação para celular, por exemplo, Story e post no Instagram. Então se liga nessa dica e vem comigo. Então foi aqui que a gente parou no outro episódio. A gente já tinha colocado essa textura de fundo, já temos uma identidade visual montada, mas se a gente for usar, por exemplo, no Instagram, ficaria cortando bem aqui, ó, porque o Instagram ele é quadradinho. Ele é 1080 por 1080 ou nas devidas proporções quadradas. Então cortaria a nossa arte um pouco, perderia principalmente a essência da identidade visual. Para a gente conseguir fazer essa adequação para o Instagram, é necessário que a gente crie um novo projeto em branco e importe a identidade visual, ou seja, os elementos, as cores, os objetos, para dentro desse novo projeto, redimensione pensando onde ele vai ser vinculado e assim chega a um resultado final mais adequado. Então para a gente começar essa transição, eu vou abrir uma nova aba do Canva, vim aqui em, por exemplo, post do Instagram, abrir um post modelo, vou voltar na aba e abrir um story do Instagram, também modelo em branco. E vou começar a importar a identidade visual, os elementos, a arte gráfica e toda a linguagem, adequando para o tamanho e principalmente para vinculação. Sendo o Instagram em dois modos, um quadrado e um retangular, eu tenho que prestar bastante atenção em como estará a disposição de cada um dos elementos, para que a arte visual não se perca ou fique muito vazio, ou o contrário, pior ainda, muito cheia de informação. Primeiro de tudo, eu vou começar de trás para frente, trazendo primeiro a textura para dentro do nosso design, do nosso projeto, adequar ela de um tamanho que fique legal e principalmente uma visibilidade que fique boa, e depois vou trazendo os elementos de frente, um de cada vez. Vou dar um Ctrl C selecionando esse bloco, vou vir no meu design, por exemplo, do post do Instagram e colar aqui. Como você já percebeu, ele importou, mas a câmera tá bem pequenininha, então eu vou aumentar um pouco para redimensionar e vou adequar aqui ao post, colocando ele um pouco mais para cima e duplicando ele aqui para baixo para preencher por completo toda a postagem. Pronto, aqui foram necessários eu colocar 3 grandes blocos, um aqui em cima, um no meio e um bem pequenininho aqui embaixo só para complementar aquela ponta do quadrado. O segundo passo vai ser o importar da mesma forma para o nosso story. Como você vai perceber, ele já vai carregar bem menor, então eu vou aumentar a escala e vou adequar ao nosso design. Já para o story, foram necessários somente 2 blocos, esse aqui primeiro em cima e esse aqui embaixo. O segundo elemento que eu vou trazer são essas linhas horizontais bem aqui no canto em vermelho. Então vou selecionar cada uma delas, segurando o Shift e clicando sobre elas. Vou dar um Ctrl C para copiar e um Ctrl V para colar. Vou arrastar mais ou menos para o meio e assim igualmente também no post para Instagram. A minha base já está pronta. Eu tenho um fundo e tenho um elemento gráfico que representa mais ou menos o centro da arte e agora eu vou mudar um pouco a disposição, colocando de uma melhor forma tanto para o story quanto para o post, prestando atenção na disposição de cada um dos elementos para chegar a um resultado final melhor. Eu vou trazer agora o texto live do YouTube para cada um dos formatos para conseguir fazer uma adequação um pouco melhor. Vou vir aqui, selecionar o live do YouTube, dar um Ctrl C e um Ctrl V para colar em cada um dos designs. Importando o elemento da mesma forma que eu fiz, eu vou posicionar mais ou menos aqui no centro e como você percebeu, se eu deixar dessa forma, ele vai ficar muito horizontal. Então eu vou dar um duplo clique aqui sobre o YouTube, dar um Enter para que ele crie uma linha. Vou vir em posição, vou centralizar, vou vir aqui nesse espaçamento e reduzir a altura da linha. Como você pode perceber, eu vou juntar um texto no outro para que ele fique um pouco mais próximo e uniforme, que eu consiga ter uma melhor disposição dessa forma. E jogar aqui para o canto, subir um pouco e deixar mais ou menos nessa disposição. Para o post no feed do Instagram, eu vou subir um pouco essa linha central que eu fiz, para que ela tenha uma melhor disposição. Como eu vou colocar aquele botão vermelho abaixo, se eu colocar ela centrada, vai ficar um espaço muito grande acima, vazio, e um espaço abaixo muito preenchido. Então eu vou jogar ele todo para cima, para que assim a disposição dos itens fique mais harmônica. Eu vou selecionar os dois e todas as linhas e arrastar um pouco para cima, já prevendo que o botão que eu vou colocar vai ficar mais ou menos aqui e que ainda vão ter algumas informações lá embaixo, como por exemplo o Instagram, o YouTube. Pronto, aqui eu acho que é uma disposição legal. Agora eu vou trazer o botão, vou copiar e colar. Vou centralizar ele aqui e como
como eu disse, eu vou colocar ele bem abaixo da linha. Aqui pra mim já tá bom. Ele tá um pouco grande pro tamanho da arte, então eu vou reduzi-lo um pouco e recentralizar. Pronto, agora pra mim tá ótimo. Vou trazer os outros dois elementos, que são o símbolo do Instagram, do YouTube e as escritas, e importar pro meu projeto. Vou recentralizá-los e no meu caso, eu vou deixar desse tamanho, porque eu acho que tá adequado. Pra mim, essa arte já tá pronta. Como você percebe, há os elementos da identidade visual, porém eles foram trocados de lugar na sua disposição, para que dê uma harmonia um pouco melhor. Por ser quadrado e as informações serem na vertical, eu decidi colocar algumas um pouco mais para cima, não centralizando tanto, e dispondo elas assim em 3 níveis, de forma com que o bloco inteiro fique centralizado na arte. Eu vou subir um pouco mais porque eu tô achando ainda um pouco baixo as informações, para que de fato fique centralizado. Vou selecionar todos os itens e quando eu arrastar, ele vai aparecer a linha central para mim, não mais de cada elemento, mas como eu disse, do bloco. E aqui para mim ainda tá um pouquinho alto, então eu vou segurar o Shift e apertar a setinha para baixo. E assim eu pulo 10 pontos no lugar de somente um. Eu vou de 10 em 10 abaixando. E essa é a arte final pro Instagram. Agora no Story eu vou precisar mudar um pouco as coisas, porque há um espaço muito grande para cima e para baixo, porém dos lados é muito estreito. Então eu vou aumentar essas linhas, vou juntar elas um pouco mais para ganhar um pouco de espaço vertical. Vou arrastar aqui para o canto e vou tentar centralizar um pouco. Lembrando sempre que eu vou colocar um pouco mais para cima do que o centro. Eu vou ter no topo um título, no centro o botãozinho e abaixo eu vou dispor as informações uma acima da outra, para que todas as informações fiquem um pouco mais verticais, tirando um pouco da horizontalidade que no caso nós não temos espaço. Vou importar as informações que ficam lá embaixo, vou arrastá-las para baixo, centralizando essa principal aqui. Quanto à outra, eu vou selecionar, vou dar um zoom, selecionar e vou centralizar na informação de cima. Vou selecionar as duas, jogar elas um pouco para baixo e aumentá-las. Algo muito importante, o Instagram ele muda de acordo com o celular. Muitas vezes ele corta a lateral ou corta em cima e embaixo. Tá vendo essa caixa na linha que aparece nas linhas guias, essa caixa em rosa ou em roxo? Ela significa para a gente uma área segura. O Canva disponibiliza, dentre os modelos, algumas informações que são cruciais, principalmente quanto a tamanho e área que você dispõe para fazer uma arte de forma segura, para que ela se encaixe em diversos tipos e modelos de celular, por exemplo. Essa é a área segura que nós temos no Instagram. A borda um pouco maior abaixo e dos lados. Então eu vou colocar um pouco acima. Agora eu vou importar a logo aqui do Live no YouTube e o botão central. Vou puxar o botão um pouco para baixo, reduzir um pouco o tamanho dele e centralizar, mais ou menos por aqui. Vou tirar um pouco o zoom, e isso é uma dica que fica pra gente ter uma ideia de como tá a arte por inteiro. Eu vou selecionar o inteiro aqui, e você já tem ideia de como vai ficar no geral, você não olha só para aquele espaço. Então no caso eu vou subir ele um pouquinho mais ou menos aqui eu acho que tá bom, e agora eu vou importar a escrita Live do YouTube. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na outra, criando 2 linhas, reduzir o espaçamento de linhas para colar um pouco o texto um no outro, só que aqui eu vou colar bastante, e para mim já tá bom. Eu vou arrastar então essa escrita Live do YouTube pra cá e pronto. Uma dica pro Story do Instagram é sempre você deixar as informações bem pra cima, porque lá embaixo normalmente fica aquela aba para você escrever um DM, né, um direct, ou até mesmo arrastar pra cima. Nesse caso então eu vou jogar as informações mais pra cima e pra mim tá pronto. Esse é um design base. A gente pode aprofundar muito mais, mas no 4º episódio a gente vai criar uma arte totalmente do zero. Essa aqui a gente pegou um preset, foi utilizando algumas técnicas para mudar cores, identidade visual, botou uma textura e agora a gente basicamente trouxe para outras plataformas aquela identidade visual primária. E agora para salvar tudo, a gente vem aqui no baixar, mas quando a gente clica, a gente tem o formato de arquivo entre PNG, JPEG, PDF, PDF para impressão, vídeo MP4 e GIF. E eu vou te explicar um pouco mais sobre cada um desses formatos. O formato PNG e JPEG são 2 formatos de imagem. O PNG, por sua vez, tem uma compressão menor, o que dá a ele uma qualidade maior de imagem e, ao mesmo tempo, ele permite que as imagens possam ser sem fundo. Por sua vez, o JPEG é muito utilizado para envios, por exemplo, na internet, devido à sua alta compressão, o que dá ao arquivo um tamanho bem menor. O PDF padrão e o PDF para impressão seguem mais ou menos o mesmo estilo do PNG e do JPEG. O PDF padrão é um arquivo menor com a compressão maior e, por sua vez, mais leve. Já o PDF para impressão é um arquivo de alta qualidade. Ambos são os utilizados normalmente para documentos. Já o vídeo MP4 e o GIF são 2 formatos de vídeo. O vídeo MP4 em alta qualidade, normalmente para um
YouTube ou algum vídeo, e o GIF são aqueles vídeos em loop e que não tem som. Agora que a gente já sabe a utilidade de cada um desses formatos, eu vou transformar esse story em um story animado. Então eu vou clicar aqui em animar e vou selecionar, por exemplo, acender. Quando eu clico, ele gera uma animação para mim. E aqui no cantinho, ele vai me dar, por exemplo, o tempo. Eu vou colocar o tempo padrão de 5 segundos mesmo. Ele já me dá. Quando eu der um play aqui no cantinho, ele vai me mostrar a animação sendo gerada. E essa é a nossa animação. Vou clicar em baixar e baixar em vídeo MP4. E pronto, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso terceiro vídeo. O nosso quarto vídeo, como eu já disse, a gente vai criar um design totalmente do zero, trazendo elementos, uma criação de uma identidade visual, cores e um perfil de arte, para fazer assim a adaptação para as outras plataformas, assim como a gente fez nesse terceiro episódio. Então, curtiu o vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque você não pode perder nada, hein? O quarto vídeo tá imperdível e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Shalom, Deus te abençoe, fique com Deus e é nóis!